Amados de Deus, a paz do Senhor, somos todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu creio que Deus marcou esse dia com você aqui. E o fato dele ter marcado esse dia dá-nos exatamente a ideia de quanto nós somos especiais para Ele. Você que tem estado aqui conosco, eu quero deixar desde já a paz do Senhor calorosa em nome de Jesus. Vindo aqui para essa conferência, você também mostra claramente que você tem interesse pelo tema avivamento. Amados de Deus, veio ao meu coração um texto, eu sei que em 2 Crônicas, capítulo 7, é exatamente o texto de princípio, e coube-me a nobre missão de falar sobre oração, o pilar da oração. E eu quero lhe chamar a atenção para um texto que, para mim, é um texto que reflete muito sobre avivamento. É impossível a gente imaginar avivamento sem também imaginar esse texto. No livro de Neemias, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos, a começar do versículo 1. E ele traz como epígrafe arrependimento e confissão de pecado. É muito bom a gente ver que essas coisas estão entrelaçadas. Diz assim o texto: e no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram o Senhor Deus. Aleluia. Amados, nós queremos falar um pouco sobre alguns princípios do avivamento. Eu estava ouvindo o pastor Gabriel e fiquei maravilhada quando ele estava falando sobre esses princípios também. E eu fiquei maravilhada porque entendi que o Espírito de Deus, ele age em harmonia nesse lugar. Eu acho interessante o versículo 3 do livro de Neemias, diz que levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Fizeram confissão e adoraram. Aleluia. E, na verdade, o que é princípio? Princípios é o que serve de base para alguma coisa. Então, aquilo que eu tomo como base para alguma coisa, eu chamo de princípio. E aí nós chegamos na oração. Eu quero dizer em primeira mão que nenhum avivamento é capaz de surgir, que seja na sua vida, que seja na vida da sua igreja, que seja na vida de uma comunidade, de um povo, que seja na vida de uma congregação, sem que primeiro ele passe pela oração. Tudo começa num processo de busca, e esse processo de busca é exatamente ele que nos favorece a sermos avivados. Hoje eu estava lá em casa meditando que estaríamos com vocês hoje aqui à tarde, e comecei a me lembrar de uma época em que eu vivi algo muito especial da parte de Deus. E o que foi, irmã Aparecida? Eu morava na Presidente Dutra, isso faz o quê? Faz uns 20 e poucos anos. Eu morava na Presidente Dutra e vizinho à minha casa era o escritório de contabilidade da minha irmã Fátima. E eu estava precisando de uma resposta de Deus sobre algo. E eu resolvi sozinha começar as minhas noites de vigília. As meninas eram ainda muito pequenas, então logo cedo eu dava de jantar à minha família, marido ia dormir, filho ia dormir, e eu saía devagarinho, abria a porta da casa, porque era vizinho a casa e o escritório da minha irmã, e eu plantava o joelho em oração. E eu me levantava quando o dia já tinha clareado. 6 horas da manhã eu voltava para casa para fazer o café da turma, para botar menino para a escola. E eu jamais imaginei que aquele processo de busca, ele fosse ser tão importante, tão inspirador, tão revelador. Digo para vocês que foi uma das épocas mais bonitas que eu vivi. Eu digo para vocês que foi uma das épocas mais profundas. Eu nunca pensei que aquelas vigílias solitárias, elas fossem me render coisas que até hoje eu trago na memória. E eu confesso a vocês que hoje no pé da pia, eu senti o gosto daquela época, o sabor daquela época.
a graça daquela época. Eu senti saudade também daquela época. E por que, irmã Aparecida? Porque o que eu vivi foi muito profundo, foi muito eu e Deus. E eu digo para vocês que orar a Deus nada mais é do que você estar preparando o terreno das revelações de Deus, dos segredos de Deus. E Deus não nos traz os seus segredos sem que antes nos mantenha avivado para recebê-los. Aleluia. E nós vemos que em toda passagem bíblica, esses segredos, eles surgiram quando um povo se posicionou. Se você me perguntasse, avivamento, na verdade, o que é? Pastor Gabriel foi muito feliz quando disse que era difícil definir uma palavra. Porém, eu vou ser menina de dizer que avivamento é desejo, é posicionamento, é anseio, é reconhecimento de pequenez, é desejo de que a grandeza de Cristo seja revelado na minha pequenez de servo. E aí sim nascerá o avivamento de que nós tanto precisamos, que nós tanto buscamos. Aleluia. Avivamento é também, além de oração, avivamento é voltar à contrição. Você vê que no versículo número 1 e 2 do capítulo 9 de Neemias, diz o quê? Diz que esse povo, Israel, se preparou com jejum e com pano de saco. E na verdade o que é contrição? Contrição é um sentimento pungente de arrependimento pelos pecados cometidos. Contrição é um arrependimento pela ofensa contra Deus. Agora, há poucos dias alguém me perguntou, por que é que estamos orando? Nós estamos em campanha de oração desde que começou esse quadro pandêmico. Por que é que estamos orando e a situação não muda? A coisa não muda. E eu agora quero aqui abrir um parênteses, já que essa câmara é a câmara do parênteses, vai para ela. Aleluia. Nessa tarde, aleluia, uma das nossas irmãs, esposa de um pastor, ela estava orando e nós fizemos um movimento aqui, a Assembleia de Deus Missão, orar na frente dos hospitais. E aquela serva de Deus estava orando e ela começou a apresentar o trabalho dos hospitais. Ela acordou pela madrugada e ela disse que começou a orar e apresentando a Deus: Senhor, daqui a pouco os teus servos vão estar na frente dos hospitais orando para que tu repreenda esse mal, para que tu cesse esse mal. E ela disse que de repente Deus se revelou para ela de uma forma muito clara e disse: podem orar, mas por enquanto não retirarei a minha vara. E alguém perguntou assim, por que a gente ora tanto e esse quadro não muda? Eu disse, sabe por quê? Está estampado, é claro, é evidente. É porque as pessoas muitas vezes oram e outros até que nem oram, mas elas querem que esse vírus passe para que elas continuem a vida como elas viviam antes, quando na verdade o que Deus está querendo é uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Deus está querendo jejum, contrição, quebrantamento, arrependimento, rasgar as vestes e dizer: eu preciso de uma transformação. E arrependimento é sim um dos princípios para um avivamento. Aleluia. O terceiro princípio para este avivamento eu vejo como busca e exame na palavra de Deus. O versículo 3 do capítulo 9 de Neemias diz assim: e levantando-se do seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Por que é que estamos vivendo dias de crentes tão sem avivamento? Foi dito há pouco tempo, alguém falou para o pastor Gabriel, por que é que os púlpitos estão vazios? E eu digo mais, sempre será vazio quando na verdade a gente não tiver a preocupação
de ler a palavra. Porque a palavra, ela é uma revelação da vontade de um Deus cheio de amor, que Ele quer se mostrar, se revelar, se apresentar para o seu povo. Mas esse Deus de amor é um Deus de santidade, é um Deus de princípios, aleluia. E é um Deus que tem a sua maneira de trabalhar. Louvado seja Deus. Então é impossível passarmos por um avivamento sem que tenha a busca e o exame da palavra de Deus. O que foi que fez esse povo chorar? O que foi que fez esse povo jejuar? O que foi que fez esse povo se vestir de saco? Foi porque eles se levantaram para ouvir o que dizia o livro da lei do Senhor. Aleluia. E quando este livro é aberto e este livro é lido, eles caem em si e eles percebem quão distantes eles estavam daquilo que Deus queria para as suas vidas. Escute o que Deus está me dando nesta tarde. E na autoridade do nome de Jesus, eu preciso abrir esse parênteses e compartilhar com você. Aleluia. Quando você ler a palavra, você tem o coração de um Deus dilatado, dizendo: esta é a minha vontade para a sua vida. Este é o meu propósito. Estes são os meus princípios. Esta é a minha lei. Aleluia. E aí, quando a gente lê esta palavra, a gente sabe que não é um Deus que se molda a minha vontade, mas é a minha vida, a minha vontade que tem que se moldar a este Deus que se revela na sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Então, avivamento é, aleluia, também busca e exame da palavra de Deus. Leram no livro da lei. Se você me perguntasse por que é que hoje tem tantos crentes que não são avivados, porque tem muito crente que já não quer mais ler o livro. Por que é que hoje tem tantos crentes distantes? Porque tem crente que ele lê romance, ele lê assiste telenovela, ele lê livros científicos, lê livro de faculdade, mas ele não se debruça para ler a palavra de Deus e saber o que o seu Deus tem para a sua vida. Aí fica difícil. Aí fica praticamente impossível. Por quê? Porque é uma carta. Lembre aí do tempo que você namorava. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu namorava com meu esposo, ele tinha o costume, na lanchonete do pai dele, tinha aqueles, que até hoje a gente encontra, aqueles guardanapozinho fino, delicado, né? E ele pegava aqueles guardanapos e escrevia. Eu juntei isso por muitos anos. Cada guardanapo que ele mandava deixar, eu trabalhava como caixa da Elite na época, e ele trabalhava na lanchonete do pai. Cada guardanapo daquele que ele mandava era uma declaração de amor. Eu abria e eu lia, meu coração se enchia, eu já pensava como ia ser o encontro à noite. Aleluia. Por quê? Porque era alguém que me amava, que estava me escrevendo, e eu tinha todo o desejo de ler. Agora vamos transferir isto para a palavra. Alguém que me ama, alguém que te ama, escreveu uma carta apaixonada de amor por você. E eu pergunto: vai ou não vai ler essa carta de amor? Vai ou não vai se render a esta carta de amor? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, abrir este livro, ler este livro, examinar este livro, é você dizer a Deus: eu quero saber o tamanho deste amor para comigo. Eu quero viver este amor. Eu quero viver este relacionamento. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que serve como princípio para o avivamento, o que é? Aleluia, separação do erro e confissão de pecado. Aleluia. É impossível sermos avivados se não houver separação de erro e confissão de pecado. Versículo de número 2 do livro de Neemias diz: a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram
confissão. Ei, agora transfira isso aqui para o dia de hoje. Quanto crente tem pegado com coisa estranha? Quanto crente tem pegado com companhia estranha? Coisas estranhas na vida de muito crente. Mas esses aqui, eles passaram pelo processo de separação do erro. Aleluia. Por que é que os nossos púlpitos estão frios? Porque está faltando pregar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre confissão, sobre renovação de aliança, sobre erro, sobre regresso ao caminho e vivência. É por isso que os nossos púlpitos estão frios. Alebia sobre aqui. Nemante vaso. O que mais trazemos como princípio de avivamento? Refletir sobre a bondade divina. Quando você começa a refletir sobre a bondade divina, você começa a ser renovado, você começa a ter de volta o ânimo, você começa a se sentir, aleluia, de novo amado, e isso gera avivamento. Esse povo, ele começa a refletir. Versículo 6, nós vemos que quando eles passam a orar, eles começam a refletir na oração a bondade divina. E a primeira declaração é: tu preservas a todos com vida. Aleluia. Vida é tu quem tem. Vida é tu quem preserva. Vida é tu quem dá. Aleluia. Aí quando chega no versículo 8, esse povo diz mais, refletindo sobre esta bondade divina, ele diz: tu fizestes aliança com teu povo e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Em outras palavras, aleluia, tu sempre foste fiel conosco. Nós nos comportamos errado, mas a tua fidelidade foi imutável até agora. Aleluia, glória a Deus. Quando chega no versículo 9, eles novamente refletem esta bondade. Ele diz: tu vê a aflição e ouves o clamor. Ei, deixa eu abrir aqui um parêntese. Você se vira um Deus que vê a aflição, que ouve o clamor, que cuida da sua vida, que se revela na sua palavra. Não tem mais para que ficar macambuzo, triste, num pé de parede. É motivo para viver avivado 24 horas. Porque é um Deus que te ama e que vê a tua aflição e que vê o teu clamor. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ainda refletindo sobre a bondade divina, esse povo tinha motivo de sobra, irmãos, para essa reflexão. Eu me lembro, deixa eu aqui abrir esse parênteses. Eu me lembro de um inverno que eu vivi. E esse inverno foi tão terrível que eu achei que eu não sairia dele. Poucas vezes na minha vida eu pensei que eu não saía de uma prova, mas aquela eu pensei. Eu me lembro que teve uma noite que eu disse: Deus, eu vou morrer. E vou morrer na prova. Mas uma coisa que me chama a atenção, aleluia, quando eu olho isso aqui, é que quando a gente está para viver um processo com Deus, é muito importante a gente entender que trazer a memória, por isso que nós encontramos em Lamentações escrito: eu trago à memória o que me pode dar esperança. E uma noite eu comecei a me lembrar das promessas que Deus tinha feito. As promessas que estavam armazenadas, coisas que Deus tinha falado comigo há mais de uma década. E eu comecei de madrugada com os olhos no teto e me lembrando daquelas promessas. E aquelas promessas, elas foram como que crescendo. Parecia até que eu estava fazendo uma massa ferrada
fermentada dentro de mim. E aquilo começou a crescer. E eu comecei a ficar alegre. E mesmo de madrugada, marido dormindo, aleluia, eu comecei a sentir alegria. Comecei a chorar. E comecei a falar em línguas. E foi tão bonito. Adormeci neste mistério. E quando foi lá por volta já de umas 3:30, 4 horas da manhã, eu acordei dentro do meu quarto, ouvindo o hino: esta tempestade vai passar. Aleluia. Ela não veio para ficar. Ela tem dia marcado. Deus determinou até a hora. E o momento é chegado. Assim como as ondas têm limite, chegam na praia e desistem, esta luta vai ter fim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Refletir sobre a bondade divina te dá o despertamento que você precisa para viver este avivamento. Aleluia. No versículo 10, esse povo diz: tu fizestes sinais e milagres. Em outras versões diz: tu fizeste sinais e maravilhas. Tu não és um Deus distante, tu és Deus de sinais, tu és Deus de maravilhas. E aí eles começam a especificar algumas maravilhas. E no versículo 11 ele diz: tu dividiste o mar para dar passagem. Imagine aí um Deus que dividiu o mar para dar passagem a seu povo a pé enxuto. Será que este Deus que dividiu este mar, ele divide mar, ele divide tempo, ele divide carga, ele divide o que ele quiser dividir, porque ele é Deus. E aqui no versículo 11 ele chama a memória e diz: tu dividiste o mar para dar passagem ao teu povo e lançaste os perseguidores do teu povo nas profundezas. Ei, você estando no meio de uma luta e você lembrando que Deus dividiu o mar para você passar, não tem como você não se avivar, não tem como você não cobrar ânimo, não tem como você não viver outra vez, aleluia, a alegria daquilo que Deus já fez. Aleluia. E ainda trazendo à memória a bondade divina, eles no versículo 12 diz: e o teu povo foi guiado, aleluia, de dia e de noite. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. De dia, nuvem. De noite, fogo. De dia, nuvem. De noite, fogo. De dia, sombra. De noite, aquecimento. Se você está precisando de aquecimento, o Deus do aquecimento está entrando em ação. Aproxima-te, busca, porque é da parte de Deus, é do interesse de Deus avivar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Aí quando chegamos no versículo 13, ele diz: do céu tu falastes com eles, aleluia. Não é um político que falou de palanque, não. Não é um pastor qualquer que falou de púlpito, não. Ele está falando do soberano, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Do céu tu falastes com eles. Sabe o que ele estava dizendo? Tu se preocupaste tanto com o teu povo que tu quisesse diálogo. Tu mesmo estando no céu, tu quisesse revelar, tu quisesse dialogar, tu quisesse lançar ao teu povo a tua vontade. Do céu tu falastes com eles, aleluia. Aí quando chega no versículo 15, aleluia, ainda dentro do contexto deles lembrando, trazendo à memória a bondade de Deus, no versículo 15 ele diz: deste pão do céu na sua fome e fizeste brotar água da rocha. Aleluia. Imagine aí, aleluia, uma oração, pastor Gabriel, o povo tudo reunido e ele dizendo: esse Deus dividiu o mar, esse Deus mandou pão do céu, este Deus deu passagem, este Deus lançou os perseguidores nas profundezas. Eu imagino, deixa eu abrir aqui um parênteses,
Eu imagino que o povo estava ali de cabeça baixa. E depois o povo começou a levantar a cabeça. Começou a prestar atenção ao que estava sendo dito. E do meio para o fim já estava todo mundo chorando. Todo mundo quebrantado. Todo mundo sentindo-se amado por este Deus do avivamento. É isso que Deus quer, pastor Henrique. Revelar ao seu povo que Ele não apenas é o Deus do avivamento, mas Ele é o Deus que ama e está pessoalmente, particularmente envolvido no processo do avivamento. Aleluia. O sexto princípio para o avivamento é reconhecer a própria maldade. Eles reconheceram. Não tem como você caminhar sem você parar e fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Eles chegam a ponto de dizer: nossos pais recusaram ouvir-te. Nossos pais se portaram de forma soberba. Nossos pais não se lembraram das tuas maravilhas. Nossos pais lançaram para trás das suas costas a tua lei. Nossos pais se misturaram com as nações pagãs. Era um reconhecimento. Aleluia. Era um atestado de culpa. Aleluia. Reconheça. Aleluia. Que quando na verdade você quer mudar, a primeira coisa que vem é o reconhecimento do erro. Aleluia. É impossível se ter um avivamento. Aleluia. Se você como crente, meu irmão, se você como crente, minha irmã, mentia, continua a mentir e não sente arrependimento pela mentira. Se você roubava, continua roubando e não sente arrependimento pelo roubo. Se você adulterava, continua adulterando e não sente arrependimento pelo adultério. É impossível haver um avivamento. Por quê? Porque avivamento é reconhecimento do próprio erro. Aleluia. No versículo 33, ainda em Neemias 9, eles diz: tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, Senhor, e nós procedemos perversamente. Eles reconhecem, eles caem em si. Aleluia. E o que eu acho mais bonito no processo do avivamento é porque não servimos a um Deus carrasco, que Ele quer que você fique cheio de culpa, que você se sinta o pior das pessoas. Não. O Deus que nós servimos, o Deus do avivamento, é o Deus que quando você reconhece a sua culpa, Ele chega com o bálsamo da restauração, Ele chega com o bálsamo do renovo, Ele chega disposto a virar a página para que seja escrito a nova história. Aleluia. E eu quero aqui na autoridade do nome de Jesus abrir um parênteses e dizer a você, aleluia, esta conferência para muitas vidas que estão nos assistindo será um capítulo novo na sua história. É uma nova história que Deus quer viver, aleluia, com você. Aleluia, uma nova história que Deus está lhe oportunizando. Não vai ficar apenas na live, não vai ficar apenas na emoção, não vai ficar apenas no comentário. Não, isso tem que ir para o teu quarto, isso tem que ir para a tua vida, isso tem que ir para o teu cotidiano. Aleluia, porque avivamento é postura de vida, transformação. Andai, que a sobria. O sétimo princípio para este avivamento, aleluia, passava pela renovação, aleluia, da obediência. Eles teriam que renovar a obediência em âmbito familiar, social e religioso. Aleluia. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isto. Eles precisavam renovar a obediência no âmbito familiar, social e religioso. Não dá para mim ser crente avivada na igreja e a minha família não fazer parte do meu avivamento. Aleluia. Eles tinham que passar por esta renovação. Aleluia. E o versículo
29 do capítulo 10, diz que eles fizeram um juramento de que guardariam e de que cumpririam todos os mandamentos do Senhor. Aleluia. Fizeram um juramento. É muito importante isso, né? Aleluia. Fizeram um juramento de que guardariam e cumpririam. Ou seja, a partir de agora, a gente vinha cambaleando, mas a partir daqui, a gente quer passar a andar direito. Até aqui a gente veio tropicando nos pés, mas a partir daqui, a gente quer andar linheiro, a gente quer o prumo de Deus, a gente quer a trajetória de Deus, a gente quer os caminhos do Senhor na nossa vida. A partir de agora é um novo caminhar, é um novo trilhar. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí nós vamos mais à frente e chegamos agora no 8º requisito, aleluia, no 8º princípio, na verdade. Reconhecer que somente a fidelidade e o amor de Deus nos mantém de pé, aleluia. Somente esta fidelidade e este amor nos mantém de pé. Nós não estamos de pé porque cantamos. Nós não estamos de pé porque pregamos. Não estamos de pé porque temos 2, 3, sei lá quantas décadas de crente. Não. Nós estamos de pé porque esta fidelidade e este amor nos mantém de pé. Aleluia. E no versículo 17 ele diz assim: ó Deus perdoador. Eu vou ler o versículo inteiro para vocês, aleluia, meditar comigo. Versículo de número 17, aleluia. Eles declaram, aleluia, diz assim: ó Deus, tu és um Deus, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeram, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião, ele falando do que Israel já tinha feito, aleluia, e na sua rebelião, levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Esse povo, Deus, é tão desconhecedor, aleluia, que esse povo chegou ao ponto de levantar um chefe para voltar para a casa da servidão. Mas tu és o Deus perdoador. Tu és clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência, aleluia, e tu não os desamparastes, aleluia, glória a Deus. No versículo 17, aleluia, eles estavam falando do Eloah Silikshot, é mais ou menos assim. Quem deve ser bom nisso deve ser pastor Henrique. Eu não sou muito boa nisso. Que significa o Deus perdoador, aleluia. Israel, aleluia. Ainda hoje nós encontramos um dia chamado de Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é uma das datas mais importantes para o judaísmo. Mas já quando a gente chega no Novo Testamento, aleluia, a gente vê que este pecador, aleluia, ele não precisa apenas de um dia de perdão, ele precisa de uma vida de perdão, aleluia. E no Novo Testamento, aleluia, o perdão do pecador aparece plenamente, definitivamente alcançado pelo sacrifício perfeito e definitivo de Jesus na cruz do Calvário, aleluia. E aqui ele traz exatamente esta ideia, a ideia do Deus perdoador, aleluia. No versículo 19 ele diz: pela multidão das tuas misericórdias, tu não deixastes o teu povo no deserto. Ei, deixa eu abrir aqui um parêntese, aleluia. Este Deus do avivamento, ele não nos aviva porque nós merecemos, não. Ele nos aviva porque ele não nos quer deixar perecer no deserto. Ele nos aviva porque ele quer nos levar para Canaã. Ele nos aviva porque ele nos tirou do Egito, e a trajetória é para chegar na Canaã celestial. Ele nos aviva porque ele não nos tirou do Egito para perecermos no deserto, não.
Ele tirou você da casa da servidão para fazer você entrar na terra da promessa. Ele é o Deus do avivamento e é o Deus que te mantém de pé e não te deixa neste deserto. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Deixe-me dizer uma coisa. Faz parte da essência de Deus querer nos manter por perto. Porque Ele sabe que nós somos tão pequenos que se Ele não estiver perto, a gente perece. Eu costumo dizer que nada melhor do que andar na sombra do Pai. Já viu um pai quando sai com uma criança? Aleluia. Dependendo da posição do sol, este pai serve de sombra para esta criança. E eu me coloco nesta tarde, como esta criança segurando na mão deste pai. E que quero estar debaixo desta sombra. E quero que Ele seja sempre. Por isso que o salmista no Salmo 91 disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Na sombra dele tem descanso. Na sombra dele tem refúgio. Na sombra dele tem segurança. Aleluia. Na sombra dele tem tudo quanto é bom. Aleluia. Falar de avivamento é dizer: corra para a sombra dele. Falar de avivamento é dizer: ele quer te manter por perto. Falar de avivamento é dizer: ele tem uma vida diferente para que você aviva. Ele quer se revelar em sonhos. Ele quer se revelar dentro do carro. Ele quer se revelar na repartição de trabalho. Ele quer se revelar enquanto você dorme. Ele quer se revelar enquanto você faz caminhada. Ele quer se revelar enquanto você faz negócio. Falar de avivamento é falar de vivência. Aleluia. Aí no versículo 20, eles prosseguem ainda dentro deste reconhecimento que somente a fidelidade e o amor de Deus, aleluia, os mantinha de pé. Eles lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Aleluia. Eu vou repetir para que isso fique bem claro. Lhe concedestes o teu bom espírito para lhes ensinar. Aleluia. Aí eu acho interessante que a turma aqui dos bastidores de repente disseram para mim: tem essa câmera, tem essa outra, e a gente vai dar o sinal. Eu disse: irmão Elis, depois que eu começo a pregar, eu não vou ver braço de ninguém. Não estou vendo mesmo não. Estou vendo braço de ninguém. Aleluia. Lhe concedeste o teu bom espírito. Sabe o que é isso? Aleluia. O Espírito Santo é o ensinador, é o capacitador. É Ele quem quer revelar as profundezas de Deus para a tua alma, para o teu coração. Aleluia. Ele não nos deixou órfãos, mas deixou, aleluia, o Consolador, o Ensinador, o Espírito da verdade. Aleluia, glória a Deus. Ainda dentro desse contexto, aleluia, que somente a fidelidade, o amor dele nos mantém de pé, para que a gente possa ter isso como princípio de avivamento. No versículo 21, eles dizem: os sustentastes 40 anos. Lembra quando eu falei a princípio que uma das formas da gente ser avivado é procurar lembrar, aleluia, trazer à memória o que Deus já fez? É isso que esse povo está fazendo. Eles os sustentassem 40 anos. Imagina aí, pastor Gabriel, um povo que estava distante, uma comunidade toda, pastor Henrique, distante do objetivo de Deus.
E de repente começa a ouvir dizer assim: esse Deus ficou te guardando no deserto. Este Deus deixou que nada lhe faltasse. Este Deus cuidou dos teus pés para que os seus pés não inchassem. Eu creio que aquele povo foi tomando aquela sensação de que, meu Deus, como é que eu fui capaz de ficar longe de um Deus tão amoroso, tão gracioso, de um Deus tão bom deste. Aleluia. A palavra gerou arrependimento. Sabe por quê? Porque avivamento requer palavra. Os sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Aleluia, meu querido. Com essa palavra aqui, aleluia, até pinguim virava brasa, meu filho. Com uma palavra dessa aqui, meu filho, até iceberg se derretia. Aleluia. Era uma comunidade toda ouvindo falar de um Deus que tinha os trazido até ali. De um Deus que eles tinham se distanciado, mas que agora estava querendo trazê-los de volta. Aleluia. Outro princípio de avivamento é entender que Deus usa o tempo de angústia como um pedagogo. E aqui, dá licença que eu preciso tomar minha água, porque o negócio é estreito. Deus usa o tempo de angústia como um pedagogo, como um ensinador. Aleluia. Você aprende coisas no tempo de angústia que você jamais aprenderia. Você vive experiências no tempo de angústia que você jamais viveria. Aleluia. Por quê? Porque o tempo de angústia, aleluia, ele é um exímio pedagogo. Aleluia. Outro dia eu comentava com meu genro Cristiano, pastor Cristiano, lá em casa. Agora, acho que antes de ontem, sobre uma experiência, eu tive a felicidade, pastor Gabriel, de ter como meu pastor João Gomes da Silva, que era muito conhecido aqui em Mossoró. E quando eu me mudei para Sul, eu nova convertida, Deus foi tão maravilhoso comigo, tão gracioso, que me deu o casal, o pastor Manuel Barbosa, que já dorme no Senhor, e a sua esposa, irmã Elisama. Lá em Açu, eles eram os meus pastores. E o tempo de angústia, ele é uma coisa tão bonita, pastor Gabriel, que ele ensina quem está vivendo e que ele ensina quem está presenciando. O tempo de angústia é uma coisa tão interessante. Eu falava com o pastor Cristiano lá em casa, que eu casada, estava grávida de Midian, né? Aí por volta do ano, Midian nasceu em janeiro de 83, em um ano de 82. E nós tínhamos um comércio, uma lojinha de confecção lá em Açu. Não se preocupe não, que quando eu abro esses parênteses é porque Deus tem uma palavra para alguém em específico. E eu me lembro que nós íamos ter um final de semana e parece-me que na segunda-feira era um feriado, de maneira que nós íamos ter um feriado prolongado, né? Era, vamos supor assim, a gente fechava no sábado, ia ter sábado, não sei se era carnaval, até a terça, por aí assim. E nós passamos numa panificadora. E até hoje eu me pergunto assim, como as coisas de Deus é linda. E naquela época, pastor Manuel Barbosa, vivendo uma prova muito grande, 12 filhos. Irmã Elisama também, uma serva de Deus, uma santa mulher de Deus. E Joatã passou pela padaria, olhou para mim e disse assim, Aparecida, já que a gente morava num conjunto de Janduís 2, que já fica bem distante do centro, ele disse, já que vai ter esse feriadão, vamos comprar bastante pães, porque aí não precisa a gente descer para comprar pão de novo. Eu falei, vamos. Estou falando dentro do contexto do tempo de angústia. E ele parou, eu não me lembro, irmão, se ele comprou 15 pães, não me lembro. Sei que era muito pão para nós dois, só para nós dois. E eles vão comprar mais pães. E ele comprou lá um tanto de pão, era muito pão. E nós paramos o carro, no caminho da nossa casa, ficava a casa do pastor. E a gente parou no carro.
E descemos. Só que Joatã, quando desceu com um pacotão de pão, que a gente chegou na sala, eu falei, amor, para que tu trouxesse esses pães? Esse não é. Eu já tranquei o carro, vou botar aqui. Botou os pães em cima de uma estante, na casa do pastor. E a gente foi lá para dentro, a gente conversou, a gente riu e tal. E a gente não sabia nada que o pastor e a esposa estavam vivendo os tempos de angústia. E aí, quando a gente foi saindo, a irmã Elisama, muito amorosa, foi saindo na frente da gente, com aquele jeito expansivo dela, conversando. E quando ela foi saindo na frente, ela olhou para cima da estante. Quando ela olhou para cima da estante, ela pegou o pacote de pão e abraçou. Quando ela abraçou o pacote de pão, ela disse, os vários pães ali dentro, ela abraçou e disse, obrigado, Jesus, porque tu mandaste os pães dos meus filhos, porque eu estava orando, Jesus, aleluia, porque hoje eu só tinha o suco de limão e tu mandaste os pães. E Joatã olhou para mim assim, como quem diz assim, e os pães eram da gente. Eu saímos lá fora. Joatã olhou para mim e disse, minha filha, eu não entendi nada. Eu disse, meu filho, eu entendi tudo. Esse casal está na prova. Deus fez você descer com um pacote de pão porque tu era o instrumento que Deus ia usar para eles. Eles estão em tempo de angústia, em tempo de prova. Aleluia. E até hoje, para você ver como o tempo de angústia é um grande pedagogo. Aquele tipo de angústia não ensinou apenas, não tratou apenas, não trabalhou apenas na vida de irmã Elisama e de pastor Manuel Barbosa, mas ele trabalhou na minha vida. Até hoje eu me lembro. E outras cenas que eu vivi, e outras situações que eu vi na vida daqueles obreiros e também na minha vida. E eu quero dizer que o tempo de angústia, aleluia, é um exímio ensinador, é um verdadeiro pedagogo. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 36 diz assim, desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar. Tem coisas, pastor Gabriel, que Deus fala com a gente como um trovão, trovejando. A Bíblia diz, e trovejou Deus. Mas tem coisas que ele vem falando assim na brisa suave. Ele vem falando devagarinho. Aleluia. O que é isso? É a preparação de Deus. É Deus se revelando. Deuteronômio 11, versículo 18 e 19. Diz assim, ponde, pois, estas palavras no vosso coração e ensinai a vossos filhos. Ei, aleluia. Entender que Deus usa o tempo de angústia, aleluia, como um pedagogo. Isso é para crente, é saber que essa prova de hoje, aleluia, está me ensinando para o que eu vou viver amanhã, para aquilo que Deus quer da minha vida amanhã. Ei, é saber que este Deus não deixou Israel no deserto, também não nos deixará no deserto. Deserto é lugar de travessia. Crente não vive no deserto, ele passa. Aleluia. Deserto é lugar de passagem. Aleluia. É lugar de experiência. Oh, glória a Deus. Eu não sei ainda o tempo disponível que eu tenho. Aleluia. Mas aí vocês podem me passar. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. O 10º, aleluia, requisito para o avivamento. Aleluia. Princípios, requisitos, tanto faz. É ter conhecimento que só o Senhor pode mudar o nosso quadro. Aleluia. Só o Senhor pode mudar o quadro. Quando a igreja brasileira reconhecer que só Deus muda esse quadro, a coisa acontece. Aleluia, aleluia. Por isso que nós encontramos, aleluia, Deus se revelando e dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus. Tem que o povo, aleluia, ter o conhecimento que só eu, o Senhor, posso mudar o quadro. E eles tinham esse reconhecimento.
Nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 18. Eu gosto muito dessa passagem. Quando Daniel diz: não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas lançamos confiando nas tuas muitas misericórdias. Aleluia. Ter este conhecimento que é o Deus que nós servimos, o Deus do avivamento. É Ele que muda quadro. O que é avivar? É trazer, é tornar vivo outra vez. É fortalecer as cores. Aleluia. O que é avivar? É trazer vida outra vez. Aleluia. Na essência. Louvado seja Deus. Então, quando temos o conhecimento que só o Senhor pode mudar o nosso quadro. Eu gosto muito de Josafá. Quando no capítulo 20 de 2 Crônicas, chegam para Josafá e dizem: olha, a coisa está ficando feia. Está vindo aí 3 nações. Você não tem poder bélico. Você não vai poder guerrear com esse povo. É amonita, aleluia. É moabita e é edomita, que são os moradores da montanha de Seir. Aí Josafá vai e se quebranta. Aleluia. E diz: Senhor, em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos ficarão fitos em ti. Aleluia. Ele teve o conhecimento que Deus poderia mudar aquele quadro. Avivamento é eu reconhecer: eu preciso de uma mudança de vida. Eu preciso de uma mudança de postura. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais, eu preciso entender mais, eu preciso me aproximar mais, porque este Deus pode mudar este quadro. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando Josafá tem esse conhecimento, o Espírito de Deus veio sobre Jaziel. Aleluia. Ei, deixa eu dizer aqui o que Deus está me dando a graça e a autoridade de dizer. Aleluia. E eu quero aqui abrir um parênteses. Quando tem o conhecimento, aleluia, de que Deus pode mudar quadro, o Espírito de Deus se revela. A Bíblia diz: e o Espírito de Deus veio sobre Jaziel no meio da congregação. Aleluia. Não foi uma coisa à parte, é no meio que o Espírito de Deus quer estar. No meio da congregação, aleluia. E o Espírito de Deus veio sobre Jaziel e disse: ouvi-me, Josafá, e vós moradores de Judá, assim diz o Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai quieto e vede o livramento que o Senhor vos dará. Aleluia. Era um reconhecimento de que Deus mudaria o quadro. E onde tem este reconhecimento, há também a manifestação do Espírito de Deus. Aleluia. O que mais nós podemos usar como princípios para o avivamento? Sentir o desejo de ser avivado. Aleluia. Eu me preocupo muito, pastor, com a igreja da presente época. Por quê? Porque muitos, não todos, eles querem viver da experiência do outro. É o sonho que o outro contou. É a oração que o outro fará. É como se os crentes tivessem uma espécie de elo perdido. Eu creio que eu estou me fazendo entender. É como se tivessem perdido uma conexão ao ponto de achar que para poder Deus chegar na vida dele, tem que ser a pregação do outro, o sonho do outro, a experiência do outro. E isso me inquieta muito, porque na verdade tem que partir da gente o desejo de ser avivado. Aleluia. O salmista, no Salmo 126, versículo 4, ele mostra o desejo dessa restauração. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe.
Tarde é pouca, mas outro dia pastor Gabriel pode me cobrar que eu venho só dar um estudo sobre o que eram as torrentes do Neguebe. Aleluia. Quando o vale estava seco, aqueles pequenos fios de água traziam esperança para um solo árido. Aleluia. O salmista estava dizendo: Senhor, restaura-nos outra vez. Começa a vir estes fios pequenos de água, mas eu sei que eles vão se formar em dutos de água, eles vão se formar em riachos e depois eles vão ficar caudalosos. Ele queria dizer: Senhor, começa a restaurar a minha sorte como as torrentes do Neguebe. Eu estou seco, eu estou árido, eu estou no deserto, mas eu quero a tua chuva, eu quero o teu transbordar, eu quero a manifestação da tua graça, eu quero, Senhor, ser despertado. Mata, Senhor, a minha sede, restaura-me como as correntes do Neguebe. Eu dou o Aí nós encontramos Abacuque no capítulo 3, dizendo: aviva, ó Senhor, aviva, ó Senhor. Aleluia. Nenhum avivamento surgirá se você não sentir o desejo de vivê-lo. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Nenhum avivamento surgirá sem que você sinta o desejo de vivê-lo. A Bíblia diz, aleluia, que Deus trabalha no querer, aleluia, e no efetuar. Você tem que querer viver esse avivamento. Aleluia. Você tem que ter desejo de ter mais de Deus, de receber mais de Deus. Aleluia. E o 12º e último princípio que nós separamos, tudo isso aqui estava envolto. Irmã Aparecida, o seu tema era oração. Eu estou falando da oração do capítulo 9 de Neemias. Era a oração. Se você olhar o capítulo 9, era a oração. Aí no capítulo, o 12º princípio era temor. Aleluia. Não existe avivamento num coração onde não há temor de Deus. Não tem. Esse povo viveu o avivamento, porque quando eles ouviram a leitura do livro, eles perceberam o quanto estavam distantes. Eu gosto muito de Esdras 9, aleluia. Neemias 9, Esdras 9, Esdras 10 e Neemias 10, parece até que é a mesma história. Aleluia, louvado seja Deus. Parece até que versículos foram só Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, foram copiados. Aleluia, aleluia. E aí nós encontramos Esdras 9:14, eles dizendo assim, aleluia, quando eles perceberam que havia tido casamentos mistos, os homens judeus haviam casado com as mulheres hetéias, eles haviam profanado, os filhos já não tinham mais uma linguagem pura, aquele povo tinha perdido a identidade. Aquele povo tinha perdido o que os diferenciava. Aleluia. Aí quando chega no versículo 14, o temor foi tão grande quando eles perceberam que tinham que despedir aquelas mulheres, os seus filhos que tinham sido gerados delas. Aí ele diz: tornaremos a violar os teus mandamentos e tornaremos a nos aparentar outra vez com os povos destas abominações. Senhor, eu não quero tornar a violar a tua vontade outra vez. Senhor, nós não queremos mais cometer essas abominações de novo. Então, avivamento, aleluia, passa também pelo princípio do temor. Aleluia. Um coração temente é um forte candidato a ser um coração avivado. Aleluia. Um coração temente, aleluia, é um candidato em potencial. Quando você vê um crente temendo, é porque ele sabe que serve a um Deus santo. Ele preza por essa santidade. Ele honra essa santidade. Aleluia. Ele admira essa santidade. Ele respeita essa santidade. Ele teme ferir esta santidade. E por tudo isso, esse temor, aleluia, o torna um candidato em potencial. E agora eu quero perguntar a você aqui. Quer você ser um candidato em potencial para ser avivado? Aleluia. Quer você,
aleluia, viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Ou você vai passar a vida toda contando o sonho do outro, pregando o sermão do outro, contando a experiência do outro, quando na verdade Deus quer, aleluia, revelar a você os sonhos dele para a sua vida. Quando na verdade Ele quer, aleluia, dar para você os esboços dele para a tua vida. Aleluia. O que você quer viver? Aleluia. O que você quer viver? Eu me lembro, volto agora. Lembra quando eu falei daquele escritório de contabilidade que se tornou a minha tenda do encontro? A Bíblia diz que Moisés tinha uma tenda que chamava-se de tenda do encontro. Em outras versões chama tenda da congregação. E quando Moisés ia para fora do arraial, todo o povo ficava na porta das suas tendas, olhando Moisés, até que Moisés se perdesse ali no meio da entrada da tenda. Porque aquele povo sabia que quando Moisés entrava, aquela nuvem baixava. Pois é, eu tinha naquela época também essa tenda do encontro. E até hoje eu tenho a minha tenda do encontro. Crente não pode viver sem a tenda do encontro, meu filho. A tenda do encontro é aquele lugarzinho de particular, sabe? Aquele lugar que só cabe você e ele. Aquele lugar em que a nuvem desce. Aquele lugar onde a glória é manifestada. Aleluia. E uma coisa, pastor Gabriel, que me enche o coração, aleluia, foi que naquela época eu nem me lembrava, nem sonhava o que Deus ia fazer na minha vida. E uma daquelas manhãs, aleluia, eu orando, e eu quase que perdi o tempo do café das meninas. E quando eu olhei, o sol já estava mais alto. E quando eu me levantei, juntei Bíblia, juntei harpa, eu sozinha, à noite cantando, aleluia, lendo a palavra. Orava, cantava e lia a palavra. Orava, cantava e lia a palavra. E todo mundo dormindo em casa. E eu orava, cantava e lia a palavra. E numa daquelas manhãs, quando eu catei as minhas coisinhas, botei aqui debaixo do braço, aleluia, que me levantei da oração, aleluia, Deus disse: vou fazer coisas grandes na sua vida. Tudo começou na tenda do encontro. Avivamento, aleluia, não começa na casa do vizinho. Avivamento, aleluia, não começa nas redes sociais. Avivamento não começa no disse-me-disse. Avivamento não começa em postagem de Facebook. Não, avivamento começa na tenda do encontro. Avivamento começa quando os joelhos se dobram, quando lágrimas afloram e quando crentes se rendem. Aí sim surgirá avivamento. Que Deus nos abençoe. Eu não sei se já passou o meu tempo, aleluia, mas eu estou aqui turminada, aleluia, animada, doida para viver avivamento. Este avivamento vai ser além da live, vai ser pós-conferência. É isso que Deus quer para esta igreja, para o seu povo. Acenda a candeia, porque terão cultos onde o povo estarão embriagados da glória, revestidos da glória, ansiosos da glória. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estou aqui, aleluia. Já tive a humildade de dizer que se vocês fizerem pergunta difícil, eu vou pedir para os universitários. Ajuda. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, seja verdadeiramente um candidato em potencial para este avivamento. Se quebrante, busque, porque é do desejo de Deus operar isso na nossa vida. Que Deus nos abençoe.